Você já se perguntou quem é de verdade? Não o nome no seu documento, nem a profissão que você diz no trabalho. Estou falando da parte invisível que pensa, sente e cria, a essência que observa tudo por trás dos olhos. E se eu te dissesse que o maior segredo do sucesso e da transformação pessoal está em descobrir quem você é de fato? Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a maneira como você vê a si mesmo e o mundo ao seu redor. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora no canal Kavana Mundi e ative as notificações. Este é o espaço onde exploramos as leis mentais, a consciência e o poder que vive dentro de você. O vídeo de hoje é um convite para olhar para dentro com a ajuda dos ensinamentos de Bob Proctor e descobrir algo que a maioria nunca percebe em toda a vida. Muitas pessoas buscam seminários, livros e palestras tentando encontrar a resposta que falta, como se a chave do sucesso estivesse do lado de fora. Elas querem saber qual técnica usar, qual estratégia aprender, qual curso fazer. Mas quase ninguém percebe que a resposta nunca esteve lá fora. Ela sempre esteve aqui dentro, esperando ser reconhecida. Eu descobri isso há muitos anos, quando conheci um homem que mudou a direção da minha vida. Ele me disse algo simples, quase óbvio, mas que me atingiu como um raio. Se você não gosta dos resultados que está tendo, vai precisar mudar a si mesmo, porque esses resultados são seus. Naquele momento, algo fez sentido pela primeira vez. Não era o mundo que precisava mudar. Era eu. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem saber quem realmente é. Se você perguntar, elas dirão o nome, a idade, a profissão, talvez onde moram. Mas nada disso é você. Seu nome foi dado por seus pais. Seu corpo é um instrumento que você usa, mas não é o que você é. Perceba como dizemos, minha mão, meu corpo, meu nome. Intuitivamente, sabemos que somos algo além disso. A verdade é que vivemos simultaneamente em 3 dimensões: espiritual, mental e física. Somos seres espirituais, possuímos um intelecto e habitamos um corpo físico. Mas como não fomos ensinados a entender essa estrutura, a maioria vive identificada apenas com o corpo e com o que vê, e acaba reagindo ao ambiente o tempo todo. 95% das pessoas vivem em modo reativo. Não estão realmente criando a própria vida, apenas respondendo a ela. Isso é uma das grandes barreiras do sucesso. Earl Nightingale, mentor de Bob Proctor, dizia que sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Em outras palavras, é saber onde você está, saber para onde quer ir e seguir nessa direção todos os dias. Sucesso não é dinheiro, embora o dinheiro possa vir como consequência. É propósito, direção e progresso. Existem 2 barreiras principais que impedem as pessoas de viver isso: o condicionamento e o ambiente. O condicionamento começa cedo. Desde que nascemos, absorvemos as crenças, os medos e os comportamentos das pessoas ao nosso redor. Aprendemos a falar como elas, a pensar como elas, a reagir como elas. Se houvesse 10 idiomas na sua casa, você aprenderia os 10 sem esforço. Mas como só há um, você cresce achando que só é capaz de aprender um. É assim que nos limitamos sem perceber. O segundo obstáculo é o ambiente. Nós temos uma tendência poderosa de imitar o grupo, de fazer o que todos fazem para não destoar. Vemos como as pessoas trabalham, falam e vivem, e seguimos o mesmo caminho. Poucos param para perguntar: será que essas pessoas sabem realmente o que estão fazendo? O medo de parecer diferente nos faz viver no modo automático. Mas a verdade é que fomos criados para pensar de forma independente, para questionar e criar. Os números mostram como esse comportamento coletivo é limitante. Em países ricos, a maioria trabalha a vida inteira e termina com pouco dinheiro ou liberdade. Apenas uma pequena porcentagem conquista independência e plenitude.
Isso não é motivo de desânimo. É prova de que pensar por conta própria é o caminho. O jogo é vencido por quem se atreve a sair da multidão. Grandes nomes da história fizeram isso. Edison, Marconi, Samuel Morse, Buckminster Fuller, todos começaram sonhando algo que ninguém via. Eles acreditaram em uma imagem interna e a transformaram em realidade. Não porque queriam ser diferentes, mas porque eram fiéis ao que viam dentro de si. A diferença é consequência natural da autenticidade. Quando comecei, minha motivação era simples. Eu queria dinheiro. Achava que, se tivesse o suficiente, resolveria todos os meus problemas. Mas quando consegui, percebi que não era o dinheiro que mudava a vida. Era o entendimento. Ganhei mais e junto vieram mais desafios. Só quando comecei a estudar a mente com profundidade, percebi que o verdadeiro sucesso é conhecer a si mesmo. O que aprendi é que a parte mais poderosa de você é invisível. O corpo é apenas uma expressão temporária da mente. Tudo o que você vê começou como uma ideia, um pensamento, uma imagem. O celular, a cadeira, o prédio, tudo foi primeiro uma construção mental. A mente é o estúdio onde o mundo físico é desenhado. Se você pode formar uma imagem mental nítida de algo, pode construí-la no mundo físico. Se pode se imaginar vivendo em paz, saudável e próspero, pode transformar isso em realidade. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você se vê limitado, infeliz ou preso, essa imagem se torna o molde dos seus resultados. O primeiro passo para mudar qualquer coisa é decidir o que você quer. Não mais dinheiro ou ser feliz, mas algo específico. Escreva isso em um cartão, carregue com você e leia todos os dias. Foi assim que Bob Proctor aprendeu e ensinou. Clareza gera foco e foco gera movimento. É natural que apareçam pensamentos de dúvida. Eles fazem parte do jogo. Mas você tem o poder de rejeitar ideias que não te ajudam. Pensar em por que não pode nunca constrói nada. Foque em como posso, e as ideias começarão a surgir, uma por uma. O caminho sempre aparece para quem decide caminhar. Antes de mergulhar em planos, busque sabedoria nas fontes certas. Procure mentores e livros que ensinem princípios universais, não apenas táticas. Evite conselhos de quem não conquistou o que você quer conquistar. É como pedir aula de voo a quem nunca saiu do chão. Livros como Pense e Enriqueça e O Poder do Subconsciente não são apenas leituras, são mapas da mente humana. Quando você relê um bom livro, não encontra algo novo nele, encontra algo novo em si mesmo. Educação real não é decorar informação, é aprender a usar o que já sabe. A palavra educar vem do latim educere, que significa extrair de dentro. Você não está aqui para acumular dados, mas para liberar o potencial que já possui. A mente é como um músculo que raramente usamos por completo. Se a exercitássemos tanto quanto o corpo, viveríamos em outro nível. Imagine se nas escolas ensinássemos crianças a visualizar as notas que querem tirar antes mesmo do início das aulas. Isso não seria fantasia, seria treinamento mental. Visualização é o ensaio da realidade. Fantasia, aliás, é a semente da criação. Tudo que hoje é real começou como imaginação. Edison sonhou com a lâmpada antes de construí-la. Os astronautas sonharam com a Lua antes de pisá-la. Grandes conquistas começam no invisível. E o elo entre imaginação e realidade chama-se atitude. Atitude é a soma de como você pensa, sente e age. É o campo magnético que você emite o tempo todo. Não é algo que alguém possa mudar por você. É algo que você decide mudar. Empresas e líderes erram ao tentar consertar a atitude dos outros sem ensinar como a mente funciona. A verdade é que ninguém muda ninguém. O máximo que podemos fazer é inspirar pelo exemplo e ensinar princípios. A lei da polaridade explica que tudo tem dois lados, positivo e negativo, alto e baixo, quente e frio.
Você não pode pensar nos dois ao mesmo tempo. A escolha é sua. Treinar-se para ver o lado bom é uma decisão consciente. Mesmo quando algo dá errado, há algo de bom a encontrar. Pode demorar um pouco, mas está lá. Se o carro quebra a caminho de um compromisso, há uma lição ou um redirecionamento escondido. Se perde um emprego, há uma oportunidade de criar algo novo. Pensar positivo não é negar o fato, é escolher o ângulo, e essa escolha define a sequência de pensamentos que você atrairá em seguida. A atitude deveria ser ensinada antes de qualquer matéria escolar, porque é ela que determina o desempenho. Um aluno com atitude certa aprende mais do que outro cheio de informação. A atitude governa o comportamento, e o comportamento cria os resultados. Dentro disso está o conceito de autoimagem. O cirurgião Maxwell Maltz percebeu que, ao mudar um rosto, algumas pessoas mudavam toda a vida e outras não. Descobriu que existe uma imagem externa e outra interna. A interna é a que governa tudo. Você sempre age de acordo com a visão que tem de si mesmo. Quem tem uma autoimagem fraca evita olhar nos olhos, duvida do próprio valor, recua antes de tentar. Isso vem de anos ouvindo críticas, notas baixas e comparações. Mas a boa notícia é que a autoimagem pode ser refeita. O exercício é simples. Relaxe o corpo e veja a si mesmo como deseja ser. Imagine-se confiante, sereno, bem-sucedido. Veja-se conversando, trabalhando, vivendo a vida que quer. Depois descreva essa imagem por escrito, no tempo presente, começando com "Eu estou tão feliz agora que..." Leia isso todos os dias, várias vezes. Pode parecer estranho no começo, mas o subconsciente entende repetição e emoção, não lógica. Todos os grandes mestres disseram a mesma coisa. Você se torna o que pensa constantemente. No início, parece fantasia, mas com o tempo, o cérebro aceita como verdade. E quando você acredita, começa a agir diferente. O ambiente responde, os resultados mudam. Os pensamentos controlam os sentimentos controlam as ações e as ações criam os resultados. Portanto, tudo começa com o que você pensa. A maioria deixa que o mundo dite seus pensamentos e, por isso, repete os mesmos padrões. Mas você pode escolher deliberadamente o que pensar e, com isso, escolher o tipo de vida que quer criar. Quando ler uma notícia, pergunte: quero me envolver com essa ideia? Se for algo negativo, rejeite. Não é negar a realidade, é escolher em qual realidade emocional você vai viver. O que você aceita emocionalmente se torna sua vibração e é isso que você atrai. Pense nisso. Há pessoas prosperando e pessoas falindo no mesmo momento. O tempo e o cenário são os mesmos. O que muda é a mentalidade. Você sempre pode escolher em qual frequência operar. Então, se quer mudar seus resultados, comece de dentro. Decida o que quer, visualize, escreva, leia, sinta. Mude sua atitude, melhore sua autoimagem e treine sua mente para focar no lado positivo. O mundo externo vai seguir. E se esse vídeo falou com você, se ele te fez olhar para dentro de um jeito novo, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que mais te tocou. Sua participação ajuda a espalhar essa mensagem e cria uma corrente de transformação. Lembre-se, você não é o nome que dizem, nem o corpo que veste, nem as circunstâncias que enfrenta. Você é a consciência que pode imaginar, decidir e criar. E o dia em que descobrir isso, é o dia em que sua vida realmente começa.